Olá, gente! Bem-vindos a mais um podcast da Fala Ana Regina. E hoje nosso convidado especial é o Dr. Leandro Pellegrini. Dr. Leandro Pellegrini, vocês sabem que é o meu médico que faz os meus procedimentos. Então, se eu estiver ficando feia e caída, ele é o único culpado. Mas ele também é meu cunhado. Gente, ele é casado com a minha irmã, então ele me conhece muito bem, conhece a família, então a gente vai... Agora, eu queria deixar claro uma coisa, eu só o chamei porque eu o admiro profissionalmente, senão eu chamaria todos da minha família e nunca chamei ninguém, viu, Leandro? Então, realmente, eu chamo você porque eu acho que você faz uma coisa muito importante e nós vamos falar para você hoje. Como é que é esse negócio de... como é que chama? Laser íntimo? Como é que funciona? E como é que as mulheres estão fazendo com... Ele é um médico ginecologista, mas ele se especializou numa clínica de estética. Exatamente. Qual é o equilíbrio? Vamos falar tudo sobre isso. Hoje vamos colocar as cartas na mesa. Fica aí. Leandro, boa noite. Obrigado, Ana. Boa noite. Eu só vou poder publicar o podcast à noite. Vai lá. Leandro, boa noite. Boa noite, tudo bem, Ana? Tudo, e você? Queria agradecer o convite, poder estar aqui para esse nosso bate-papo, que na verdade é o que vai ser. Né? Que é a isso gente que vale. tem a liberdade familiar, mas também essa relação profissional que eu acho que é super importante, né? E o ato de você dizer que você confia no meu trabalho é mais importante do que qualquer coisa. É um orgulho. E eu acho que hoje você atua numa área em que nós precisamos saber, né? Porque a gente, tanto na área de beleza, quanto na área de reposição hormonal, quanto na área de tratar a menopausa com a reposição ou não, daí nós vamos esclarecer essas coisas. Então, as mulheres estão hoje muito perdidas, principalmente porque aqui na internet a gente ouve tantas informações que não são coerentes uma com a outra. A gente fica assustado com os exageros. Então eu queria hoje que a gente tivesse um papo aberto para realmente as pessoas saberem como andar, o que é, como procurar isso ou aquilo, em todos os, desde as reposições, dentro da menopausa, as coisas de estética. E eu vou começar te fazendo uma pergunta. Por que é que você é casado com uma mulher, que é minha irmã, e que não tem quase nada no rosto, no peito, na bunda, desculpem a palavra? Por que que você não põe nela o que você põe nas outras? Bom, então vamos lá. Isso é uma coisa que é parcialmente verdade, porque ela tem as coisas. Essa é a grande diferença de você fazer um tratamento profissional com equilíbrio. Porque desde os 29 anos dela, ela tá com 53, espero não estar errando. E o espero amor, também que ela não ligue que você falou a idade. Mas tudo bem, eu posso que eu sou médico. Mas ela, desde os 29 a gente faz tratamentos de leve. Faz um botox, ou faz um bioestimulador, ou faz alguma coisa. Ela também fez o laser íntimo recentemente. Então, assim, até como prevenção, porque hoje quando a gente fala de um laser íntimo, a gente fala de prevenção, não exatamente de estética. Por isso que eu tive um caminho muito diverso nesse sentido, né? Eu fiz a ginecologia obstetrícia clássica, meu pai, você sabe muito bem, é ginecologista. E eu, depois da ginecologia, fui para a área de estética e agora, entendendo as duas coisas, eu acho que eu pude trazer para a mulher a combinação de tudo isso. Que a gente usa o nome de ginecologia regenerativa, que é a parte de entender a evolução da mulher, o processo de envelhecimento, bem-estar, sexualidade, entender as mudanças corporais no mundo tão cheio de Instagram hoje em dia, de perfeições, e que a gente vê os adolescentes buscando parâmetros de beleza e felicidade que são irreais, né? Então, assim, eu acho que eu consegui trazer isso para a mulher, né? Num espaço que eu consigo dar um tempo para ela para entender o que acontece na vida dela. Mas a Andréa tem sim, ela tem as coisas dela, não tem muita, mas ela tem uma coisinha ou outra assim, mas essa é a grande vantagem. Mas um dia você falou para mim que não queria sua mulher que ficasse com cara de série. Não, claro, eu não queria um robô, eu não queria ninguém que fosse uma linha de produção, que é o que a gente vê hoje. Tem a linha de produção, as pessoas estão ficando todas iguaizinhas, né? Elas não têm
As pessoas perdem a identidade. Isso que eu acho que é o pior de tudo. Uma bochecha exagerada, uma boca exagerada, um queixo exagerado, um peito exagerado, uma bunda exagerada. Eu acho que tudo é bonito. Bumbum é bonito, peito é bonito, rosto é bonito, mas sem exagero. Você não pode perder. Eu nunca vou tirar a identidade de ninguém. Eu tô lá para melhorar um aspecto, melhorar a parte hormonal, melhorar uma parte íntima, deixar mais bonita, mas assim, mudar não é comigo. Mas você vê que tem algumas atrizes, né? E eu não quero nem... Posso até falar o nome, porque ela não engana ninguém. A Gretchen, por exemplo. Ficou até bonita agora, porque acertou. Mas não é a Gretchen, né? É tipo assim, ela não tem a cara dela, né? É outra cara. Você sabe uma coisa que eu sempre falo? Eu tenho percebido as pessoas estão indo muito para esse processo. E eu sempre falei isso. Eu falei, esses exageros em uma hora vão cair em desuso, vão cansar. Tudo que é demais cansa, né? E tudo. Perfume demais é ruim, uma roupa exagerada é ruim, e o processo de tratamento corporal é ruim. E eu acredito que tudo que você faz no rosto, em algum momento ele não volta mais. Porque, mas é absorvível 100%. Mas eu acho que muda um pouco. Muda o colágeno, muda a estrutura facial. Nem se sabe se é 100%. Então né? assim, eu acho que a pessoa ela não realmente perde o parâmetro. E aí isso acaba ficando realmente feio. Então as pessoas estão fazendo um movimento inverso hoje. Colocando produtos que dissolvam tudo aquilo que elas fizeram para tentar voltar ao mais original possível. Voltar, né? Mas melhora muito, né? Eu acho que já dá uma bela melhorada. Se a pessoa conseguir voltar perto do que era, eu já acho sensacional. Estão tirando boca, Leandro? Estão tirando boca, estão tirando bochecha, estão tirando malar, estão tirando o preenchimento. Hoje você usa a hialuronidase, que é um produto que ajuda a dissolver o ácido hialurônico, e é sensacional quando você tem um exagero ou um processo que foi errado, que foi mal feito, que foi feio. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena a pessoa buscar a essência dela. Pode quando ela ter perdeu. Errado, né? Mas ela mesma percebe, em algum momento ela percebe, né? Num primeiro momento as amigas falam, ela vira às vezes objeto até de chacota entre as pessoas e ela não percebe, mas assim, eu acho que tá voltando um pouco esse mais do natural. Isso quer dizer, minha opinião, né? Eu gosto disso, então eu sou suspeito. Tem quem gosta de exagero, eu aceito, acho que, né, o que seria do branco, se todo mundo gostasse do preto, do branco, do vermelho, tanto faz. O importante é que a pessoa se sinta bem, mas o que eu acredito que é legal é fugir de qualquer tipo de exagero, em qualquer coisa. Engraçado, eu lembro uma conhecida minha que chegou em você e quis colocar boca. E daí você colocou um pouquinho e falou que esse era o tamanho para não ficar desvirtuada, vamos dizer assim. E ela colocou aquele pouquinho, daí ela queria mais, e você falou que mais você não colocaria. E ela foi em outro lugar e colocou e ficou um horror, né? Mas tudo bem, daí eu comecei a pensar... Por que é que outros, se você não coloca, por que é que tantos colocam? Por dinheiro? Lógico. Só por isso? Acho que principalmente por isso. Também porque a pessoa pode achar que aquilo é bonito. Você concorda? A gente vamos falar de decoração, né? Tem gente que acha bonito uma fonte com um golfinho no meio da sala. É a casa dela, ela põe o que ela quiser lá. Tudo bem, mas se eu chego para você como médico e falo, põe isso se você acha que não... Mas você concorda que pode ter médico que acha que aquilo é bonito? Pode ser. Então, assim, ele pode achar aquilo bonito. Eu não acho, porque eu acho que quanto mais você, é o que eu falo, mantiver a sua essência, a sua beleza natural, legal, vamos melhorar o que dá para melhorar, mas você tem que ser, eu sempre falo para as minhas clientes, você tem que ser uma mulher de 50 anos, com cara de 50 anos muito bem. O erro é quando você tem 50 querer parecer 30. Você não vai parecer. Você vai ficar feia. Porque não vai ser natural. O natural é você estar bem. Fala, puxa, como na você sua tá idade. Bem, né? Então, num grupo de mulheres de 50 anos, puxa, você é uma mulher de 50 linda. Você é uma mulher de 50 equilibrada. Rugas são marcas de expressão, marcas de uma vida que foram vividas. Você não pode acabar com tudo em um segundo e falar, pô, ficou ótimo. Né? Então, assim... tem pessoas que ficam caricaturas, né? Porque assim, eu tenho 64 anos. Imagina uma mulher de 64 anos sem nenhuma ruga. É isso que eu falo. A vida é feita de escolhas, concorda? Quando a gente escolhe emagrecer, algumas coisas vão ter essa consequência. Você vai melhorar de saúde, você vai melhorar de qualidade de vida, você vai melhorar a sua autoestima, você vai se vestir com uma roupa melhor, mas as coisas vão cair. Então o rosto cai, o peito cai, a bunda cai, a pepeca fica murchinha. Não fala dela já. Então, fica, mas fica. Então, assim, qual é o meu papel nesse meio? Entender a parte hormonal, entender a parte da reposição e entender qual é a sua necessidade
que um relacionamento de intimidade, porque, por exemplo, você pode ser uma mulher que fala assim, eu acabei de me separar, eu adoro sexo e dou maior importância para arrumar minha intimidade. Legal. Olha, eu tenho uma vida de casada maravilhosa, amo meu marido, mas eu gosto de cuidar da minha energia, da minha disposição. Eu prefiro ter energia para viajar, passear, porque a nossa vida sexual, do jeito que tá ótima. Ou olha, eu adoro minha vida, mas eu tô descontente com uma ruguinha, com um negocinho, então vamos melhorar, vamos aliviar. E isso é de cada um. E a minha capacidade de tentar entender isso que é o mais difícil. Não é o que eu acho que é importante, é o que é importante para ela com a minha visão de médico para que aquilo fique harmônico e equilibrado. Eu acho que esse é o grande segredo do negócio. Tá, eu queria entrar nesse negócio que hoje está crescendo tanto, que é a parte da estética íntima, né? É até estranho, porque muita gente nem sabe que existe. Então é legal a gente falar o que é. E também entender por quê, e eu quero te fazer umas perguntas sobre isso. Eu vou começar com um básico, que é o laser íntimo. Gente, eu fiz e muda a vida. Muda a vida. Laser íntimo. Uma mulher de 64 anos, eu tinha 63 na época. Graças a Deus, com uma menopausa sem nenhum maior sintoma, nunca tive nada, mas você começa a entender que a relação começa a ficar um pouco dolorida, porque dentro, o que acontece? Você, pela falta de hormônio nessa fase da vida, você começa a ter uma atrofia da parede vaginal. Você diminui a lubrificação, você diminui a elasticidade da parede vaginal, você diminui a proteção da vagina, porque você começa a ter a relação sem lubrificação, tem o atrito, você machuca, você fica suscetível a infecções recorrentes que podem levar a uma infecção urinária. E hoje, Ana, 60% das mulheres na menopausa vão experimentar em algum momento um processo de infecção urinária que pode ou não ser percebida. E dessas mulheres, muitas vão acabar se complicando e pode levar inclusive a uma internação, às vezes até uma morte, uma coisa mais rara, mas assim, para que você vai passar por isso? Eu tive num congresso recentemente com o pessoal da Itália falando com o laser que eu uso, que é o laser Fotona, que é o meu escolhido da clínica. Eu posso falar isso porque não tenho nenhuma parceria com ninguém. É por escolha pessoal. Por quê? Porque é indolor, porque é rápido, porque tem um efeito. E o pessoal fala hoje que hoje o laser é prevenção. Não é só trabalhar o problema no momento, é prevenção. E hoje eu tenho 50% das minhas pacientes não tem nenhum sintoma vaginal efetivo. Elas fazem um tratamento de prevenção para manter a lubrificação, para manter a elasticidade, para manter a sexualidade em dia, né? Porque a mulher com o tempo, quando ela perde aquela elasticidade, ou ela fica um pouco flácida na parede da vagina, ela começa a perder a sensibilidade do pênis na penetração. E aí o que acontece? Ela começa a ter dificuldade de ter orgasmo. Então, fala assim, mas vai falar de orgasmo é coisa difícil. Não. 70% eu acho que das mulheres acabam tendo um problema ou relações sem orgasmo. E 60% delas nunca tiveram um orgasmo na vida. Não sabem o que é ter orgasmo. Sério? A coisa que pode chocar é alguém falar assim, é absurdo isso. Não, é real. Acontece alto assim. Então, se você pensar de 10 mulheres numa mesa, 6 não sabe o que é isso. Então, eu tenho que pensar que cada 10 mulheres na mesa, 6 não sabem o que é isso e 5 fingem para os homens? Eu costumo falar que de 100% das pessoas, 70 são meio pirados. Ou dura os outros 30 que acham que são normais, né? Agora, uma pergunta que não quer calar. E o homem acredita? No quê? Que ela tá tendo orgasmo? Olha, me conte, é aquela história, me aponte uma mulher que nunca fingiu um orgasmo em algum momento da vida, que eu acho que isso é meio que comum. E o homem acredita? O homem acredita. O homem acredita. Né? A gente quer acreditar em tudo. Agora, cá entre nós, sorte dele que ele acredita. Azar dela que fingiu. Então, eu acho que quem tá sofrendo é quem tá fingindo. Claro. Porque ele tá tendo prazer, vai ter orgasmo, pra ele é ótimo. Então, se ela falar que ele é o mais gostoso, ótimo, ele vai que ele tem o maior pênis da vida e não sei o que, ele vai embora feliz. Quem que não vai dormir feliz? Não concorda que é ela? É ela. Quem que tá se punindo? Não, é o cara. Então, fala assim, o homem acredita. Ele teve o processo dele ótimo, perfeito. Saiu achando que ele é o fodão, ele transou bem, tem um pênis gigantesco, mesmo que ele saiba que não é, ela falou pra ele que é, e disse que teve uns 12 orgasmos à noite. Ele falou, nossa, eu sou muito ótimo. Foda, vou dormir bem. Então, né? Não pode falar palavrão, Ana falou que não pode falar palavrão.
Agora, voltando no laser, né? É preventivo, mas mesmo para eu que nunca tinha feito, por exemplo, estou contando a minha experiência. Eu fiz e tudo que eu sentia de um pouco dolorido, um pouco ressecado, que eu, graças a Deus, eu senti muito depois da menopausa, mas tem gente que começa logo. Eu parei de sentir. Tanto é que, o que meu marido te pediu ontem? Pediu pra fazer o laser dobrado dessa vez, de tanto que ele gostou. Porque, claro, você tá sem dor, sem nada, você quer mais, né? Você fica mais tranquila, o sexo melhora. A gente faz a gente sugere até essa rotina anual, né, como prevenção. Eu acho que vai dar mais ou menos, não sei se já deu um ano. Quase. Não deu, mas já tá dá pra fazer mais ou menos isso. E tudo bem. Não dói nada, gente. Não sente nada, absolutamente nada. E é tão rápido, eu falei, mas já acabou? Mas você sabe que eu tenho pacientes que brigam comigo? Outro dia uma paciente brigou até no Instagram comigo, falou assim, você não tem vagina, dói. Eu falei, olha, existem várias tecnologias. Isso é super importante dizer. Tem várias tecnologias no mercado. Tem tecnologias que são mais doloridas. Uma amiga minha falou que doeu muito. Então, não que eu diga que as outras tecnologias não funcionam. Vou deixar bem claro isso. Funcionam. Né? Com mais sessões, menos sessões, outras intensidades, depende do aplicador, depende da pessoa, depende da patologia. Tem um negócio, a gama é ampla. Por isso que ela tem que ter sempre um profissional que esteja antenado para orientar ela no melhor tratamento por caso dela. O ginecologista dela ou o médico dela que vai cuidar dela, que oriente o melhor que seja para ela, né? Agora, assim, como você me conhece, sabe que eu morro de medo de dor. E a única coisa que eu faço... Ele tem medo de injeção. Eu não tiro sangue. Eu tiro sangue deitado. Ele é médico, cara. Ele tira dos outros e não tira dele. Eu tiro sangue deitado, porque senão eu passo mal. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu tenho medo de agulha. Entendeu? Ele não faz botox nele porque ele tem medo. Exatamente. E também não confio em ninguém para fazer em mim, porque eu acho que vai doer. Então, assim, é um problema. É um problema. Porque, assim, quando eu escolhi a tecnologia, era justamente porque eu não tinha dor. E realmente você viu, não tem dor. É até meio, a pessoa paga e fala assim, esse cara tá me enrolando, né? Porque não 2 minutinhos, né? Então, assim, não é. A gente sabe que funciona muito bem mesmo. E daí, do laser íntimo, vocês entenderam, mas parece que também serve para incontinência. O laser íntimo ele trabalha em incontinência urinária, ressecamento vaginal, mas por lubrificação. Que incontinência urinária, para entender? Porque o calor emitido pela luz do laser, ela faz com que as fibras de colágeno se refaçam. Você estimula o colágeno através do calor. Você então causa um estimulador de colágeno? Lógico, ele estimula o colágeno, ele faz um espessamento da pele da parede vaginal, do epitélio vaginal, fazendo com que ele fique mais espesso, mais secretório. Então ele tem volta as características de quando era mais novo. Volta a lubrificar, e também você volta a lubrificação. E você também volta a estruturar. Quando você refaz um colágeno novo, você refaz aquela estrutura do assoalho pélvico, que é onde a bexiga se apoia na parede superior da vagina. A bexiga se apoia na parede superior da vagina. Quando você trabalha o laser ali, você sustenta aquilo e aí você melhora aquela sustentação, fazendo com que a pessoa acabe com o problema da perda de urina. Que legal. Então... Acabe assim, ou que melhore muito, né? Você fala assim, melhora 100%? Depende do número de sessões. Depende do caso, né? Depende do caso, depende do que a pessoa tem, de qual é o grau da incontinência. Tem muitas coisas aí que, né? Por isso que tem que ser muito bem avaliada, né? Pelo médico. Mas o resultado acaba sendo sensacional. Eu sou entusiasta hoje. Uma pergunta que liga à ginecologia, já que você faz tudo, né? Você faz a parte tanto ginecológica quanto o tratamento. Mas a mulher que tem partos normais, é mito ou verdade que ela tem a tendência a ter mais incontinência urinária? Olha, Ana, é assim, isso varia muito de biologia da pessoa, o tipo do parto que ela teve, se foi um parto fórceps, se não foi, o tamanho do bebê, o tamanho da bacia, como é que foi, se foi um parto traumático, se foi um parto tranquilo. É lógico que essa distância, só a gestação em si já muda a sustentação do útero, né? Porque você distende, você muda os ligamentos, né, uterinos com relação à posição pélvica. Engordar faz com que também você mude a posição da bexiga. Por isso que eu sempre falo que emagrecer ajuda a perder, diminuir o problema da perda urinária. E tem outros problemas de perda urinária, como, por exemplo, uma contratilidade aumentada da musculatura da bexiga. Hoje a gente faz exames, né? Faz um exame, por exemplo, de avaliação aerodinâmica, que você identifica o motivo da perda de urina da mulher. Se é porque a bexiga contrai demais, ou porque a bexiga está caída, ou as duas coisas,
né? Então, mais ou menos nesse sentido. Qual é a vantagem que a gente fala do laser? Porque eu operei muito com meu pai. E eram cirurgias que demoravam 1 hora, às vezes 1h30. Tinha um pós-operatório chato, com sonda. A pessoa abre sonda, tira sonda. Meu, esse é um procedimento de 10 minutos. Que você faz num consultório e vai embora para sua casa como se não tivesse feito nada. Ah, mas não melhorou 100%, melhorou 50%. Vai lá e faz mais uma. Melhora 70%. Mas sempre é melhor que uma cirurgia. Você não passou por anestesia, você não tomou ponto, você não ficou sondada, você não teve o risco de infecção. Quer dizer, não tem, né? É impagável esse preço. Não tem, né? Agora, falando ainda da estética íntima, né? Hoje tá na moda fazer preenchimento vaginal. É muito esquisito. Eu acho muito esquisito. Você sabe. Por que a mulher vai ficar olhando pra vagina dela pra querer Não preencher? é só ela que olha a vagina dela. Não, mas você acha? Só se for muito murcho o negócio. Não é, mas olha só, é o que eu sempre falo. Perdeu peso, não murchou o rosto? Mas a minha não murchou, não. Sim. Não, essa parte você tira, hein? Não, mas é isso que eu falo, mas isso vai da biologia. Mulheres que emagrecem demais, que fazem muita atividade física, tendem a perder a gordura da vagina. Muita atividade física também? Ou emagrece demais, ou porque faz muita atividade física, não tem tanta gordura corporal, tem a vagina mais murchinha. Mulheres que envelhecem ou que tinham, por exemplo, uma área grande vaginal, acaba tendo flacidez naquela região. Então, importante é identificar se ela só perdeu gordura, se ela só perdeu tecido, ou se ela também tem flacidez. Quando é só perda de gordura, tá mais murchinha, a gente faz só um preenchimento, por exemplo, com ácido hialurônico. Se for uma flacidez... Mas deve doer muito. Não dói nada, porque você faz uma anestesia local e usa uma cânula, como fazer um preenchimento de lábio, de rosto, igualzinho, entendeu? A mesma cânula que você faz o rosto, você faz lá embaixo. Do mesmo jeito. A vantagem é que é um procedimento também ambulatorial, faz no consultório e vai embora para casa. Mas está crescendo muito. Então isso demonstra o quê? Que as mulheres começaram a se incomodar com a parte íntima? Eu acho que é um processo, Ana. Eu acho que as pessoas, as não mulheres tem mais o que inventar, é isso? Não. Eu acho que as pessoas estão se conhecendo mais. O processo de evolução, né, da mulher ter liberdade de falar sobre a sexualidade dela. Você fala assim, nossa, que coisa atrasada, mas isso acontece faz tempo. Mas não. Como eu acabei de falar, como você ainda hoje tem 60% das mulheres que não têm prazer na relação sexual, ou num mundo onde as pessoas estão cada vez mais sozinhas, eu não sei, você sabe isso muito melhor do que eu, de pessoas que vivem infelizes no relacionamento, ou que acabam um relacionamento e querem encontrar um grande amor, e eu acho que não tem idade para isso acontecer. Eu também Você acho. pode encontrar um grande amor com 80 anos, com 70, seja lá qual que idade for. E também não acredito em que diferenças de idade podem atrapalhar. Vale questionamentos aí ou não, mas assim... Imagina, uma mulher... De acordo com... Vamos pensar assim, uma mulher de 60 anos, ela se separou, é uma mulher que está no auge da vida dela, ela tem... tá bem financeiramente, tá bem mentalmente, se separou, passou por um processo difícil, se estabeleceu, sai com as amigas, vai num bar, sai alguma coisa, conhece alguém. Você acha que qual é a chance dela poder, de alguma maneira, ter vergonha de apresentar a intimidade dela para um cara que ela nunca viu? Porque era diferente. Ela tá com um cara há 30 anos, 20 anos, 30 anos, que estava acostumado com o que ele via. E agora ela tem as inseguranças dela de envelhecer. E aí eu pergunto para você, das mulheres que você atende, eu acho que isso é super legal, porque você pode me passar. Até falei sobre isso esses dias. Você acha que as mulheres mais velhas se sentem inseguras numa competição com as mulheres mais novas pelos homens que estariam disponíveis? Muito, a maioria, não todas, claro, porque hoje existe um grande número de homens que supervalorizam a juventude e desclassificam as mais velhas. Até vi você falando sobre isso esses dias, não foi? Falei sobre isso, um rapaz que falando assim, o homem de 35, 40 quer uma de 20. Eu falei, bom, só se for. Pra quê, né? Pra quê, né? Não, nada contra as de 20, é isso que eu tô falando, mas eu acho que, assim, um relacionamento não é só sexo, né, também. Mas o que eu quero dizer dessas mulheres que me procuram não são mulheres de 20. São mulheres mais velhas, são mulheres que estão enfrentando outras fases da vida. Ou ela tá tão bem no relacionamento e ela quer tanto estar melhor ainda com o parceiro, com o marido, com o namorado, ou com a namorada, ou seja lá com quem for. Não interessa o que ela gosta do sexo dela, mas assim, ela quer apresentar uma coisa mais bonita.
E ela gosta de investir na sexualidade. O pessoal não compra brinquedinho para namorar, não compra todos os outros acessórios eróticos. E por que você também não pode apresentar uma intimidade mais bonita para quem você gosta? Mais clarinha, ou menos murcha, mais ou clarinha. menos feia, desfeiçada? Olha, as coisas que o pessoal mais fala para mim. É arrumar a ressecamento que incomoda demais a mulher. Sim. O escurecimento da vagina incomoda demais. Mas escurecimento da vagina, me explica, porque eu sou meio externamente leiga. fica escura. Externa? Por fora, a vagina, a pepequinha fica mais escura. É? Opa! Gente, eu nunca reparei. Será que isso vai me levar a um espelho hoje, quando chegar? Não, todos vão pro espelho depois disso. Porque fica mais escuro. Então isso é uma das coisas que mais incomoda a mulher. Ou o crescimento dos pequenos. Clareamos. A gente faz com laser, com peeling. É ingrato, Peeling? tá? Porque o clareamento vaginal demora um pouquinho. Ele é mais ingrato. E doído? Não dá nada, porque é o mesmo laser. Geralmente eu faço um laser e associo uns peelings. Melhora. Fica 100%? É Não. difícil, mas melhora. Mas você Entendeu? fala pra pessoa que não Falo, fica 100%. lógico. Conversa comigo é 100% verdadeira. O que dá pra fazer, dá. O que não dá pra fazer, não dá. Eu já falo. E outra, o lábio vaginal, com o tempo, com a parte hormonal, com tudo, o pequeno lábio, ele acaba crescendo. E isso incomoda também no sexo. Porque ele atrapalha na hora de colocar uma roupa íntima, atrapalha na hora dela colocar um biquíni, porque ela acha que fica com volume. Se ela senta na praia, um lábio pode sair um pouquinho do lado do biquíni. É verdade, acontece. Aí ela tem que ficar puxando o biquíni, ela não fica à vontade, acaba usando um shortinho. E isso mulheres mais novas. Então, assim... Gente, você tá falando uma coisa tão interessante, porque coisas que eu nunca ouvi alguém me falar. Porque é coisa que eu ouço todo dia, né? Então, assim, nem tanto... As pessoas não falavam sobre isso há uns anos atrás. Eu não sei se porque eu falo muito sobre estética da intimidade hoje, que é o que eu faço, elas acabam tendo liberdade de conversar sobre o assunto, ou mesmo elas sentam na clínica e falam assim, mas que absurdo isso. Mas me explica mais. Então, assim, ela, num primeiro momento, ela também não conhece, daí ela acha um absurdo, ela encontra uma amiga e fala assim, que coisa mais fútil, cuidar da sua vagina, cuidar da sua intimidade. Opa, e sexo não é vida, não é importante? Sexo não é importante no relacionamento? Quantas mulheres que você deve ouvir falar que transam no escuro, que apagam a luz do quarto, porque o cara não vê como ela é? Até a celulite ela tem vergonha. Tem vergonha da celulite, vergonha do peito, vergonha da bunda, vergonha da vagina, vergonha do pé, vergonha de tudo. É o que mais tem. E o que é muito triste, porque o prazer no rosto do outro é uma das coisas que mais dá prazer no homem, né? E nela também. Para todos, né? Por muitos. Mas o homem gosta muito de ver que ele tá dando prazer pra mulher. Então, ele vendo que a mulher tem cara de prazer, ele fica com mais prazer. Então, no escuro é complicado. Eu vi uma palestra de uma sexóloga, né? Que ela falou uma coisa muito engraçada. O homem gosta de apresentar o pênis para a mulher com orgulho. Ela brinca ainda assim, quando tá duro, né? Porque quando tá mole ele tem vergonha. Mas assim, o homem sempre apresenta o sexo pra mulher com orgulho. Olha, e a mulher esconde. E a mulher, ela entende por que isso tem que acontecer. Por que ela também não pode apresentar a intimidade dela? É porque é feio. Não é porque é bonito ou porque é feio. Se o cara tá lá com ela, ele gosta. Ou se a mulher tá lá com ela, ela gosta. Quem tá lá junto, veja, sempre quando eu falo de sexualidade, eu não tenho nada de homem com mulher, mulher com mulher, tanto faz. Isso é a vida deles, né? Pra mim, sexo é sexo, não interessa com quem. É o escolhido, né? É o escolhido daquele momento. Então, assim, você gostaria de apresentar pra aquela pessoa uma coisa bonitinha, arrumadinha, limpinha, né? Ninguém é obrigado a encarar no fim do dia um negócio meio zoado. Ninguém quer. Você vai comer o restaurante, o prato bonito não te chama atenção? Você concorda? Eu acho que é a mesma coisa. Quem come, o homem ou a mulher? Depende. É a mulher. É? Se você pensar na boca e na comida, você pensar na vagina e no pênis, é a mulher que come. Interessante isso. Vocês ficam com aquele papo que vocês comem? Mentira. Gostei disso. Essa foi boa. Mas isso que eu tava falando, eu acho que a parte da estética íntima hoje em dia tem a ver por conta disso. As mulheres estão se descobrindo e está acontecendo um movimento de mulheres que estão se gostando mais. E elas também já fizeram tanta coisa em todo o resto do corpo, que é o que você falou. De repente o que sobrou foi isso. Vamos arrumar a pepeca então, vai. Agora, Leandro, existe exagero da boca, existe exagero da pepeca? Existe. Se a pessoa fizer demais, ela fica com 2 bolas lá embaixo, porque parece que ela tá com um saco novo. É mesmo? Por isso não pode ter exagero ali também. É verdade, tudo que é demais não fica bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá
eu vou depois falar do resto do rosto e tudo, mas eu queria... Isso é uma coisa muito ainda... as pessoas não falam muito sobre isso. Elas têm vergonha, inclusive, Tem um tabu, de né? perguntar. E eu queria perguntar, porque um monte de gente... Olha, você fez laser, conta mais. Ah, não sei o que. Eu falei, as pessoas querem saber. Me diz uma coisa, existem vários formatos de vagina. Claro. Existem pessoas que têm o clitóris enorme, Sim. que sai, né? Sim. Assim. Tem jeito. Tem, lógico. O que faz? Você pode Corta? refazer... Não. Ó, existe cirurgia pra isso, tá? Existe cirurgia que faz isso. Eu, particularmente, não acho legal. Porque, assim, é uma coisa... É o órgão da sensibilidade da mulher. Tem cirurgia que faz? Tem. Tem bons resultados? Tem. Tem resultados não tão legais? Também tem. Ah, Você mexer na coisa mais importante que você é tem... complicado. É complicado. Sem precisar, Sem né? precisar. É a mesma coisa que você abrir o coração só pra deixar ele mais vermelhinho. Então, assim, eu acho assim... Mas eu posso cobrir, pode refazer o capuz, porque o clítoris ele tem um capuz. Você pode cobrir aquele capuz, fazer uma cirurgia plástica para corrigir. Você pode, durante uma ninfoplastia, que é a plástica dos lábios vaginais, também melhorar esse aspecto. Com o preenchimento íntimo, você pode tentar cobrir para tentar fechar um pouquinho o aspecto da vagina que está mais aberta. Tudo isso dá para fazer em alguns tipos de vagina. Tem vagina que não tem o que fazer, principalmente mulheres que exageram nos anabolizantes, né? Elas acabam tendo tem uma hipertrofia do clítoris, né? E essa hipertrofia é tão importante... Fica parecendo um pênis? Micropênis, mas fica. Sério? E aí não tem o que fazer, porque tudo que muda com esses... duas coisas que não voltam na mulher que faz o anabolizante. A voz que muda, que fica com aquela voz de pato, né? Aquela nunca mais volta. Voz de pato? Não sei. A voz fica meio masculinizada, meio digitalizada, parece. Sim. Ela não volta mais. Que você não sabe se é homem ou mulher. Mas não volta mais. E o clítoris que cresceu também não volta mais. Se cresceu... mas agora eu vou parar com o anabolizante. Já era. Cresceu. É mesmo? Opa. Aí Outra não tem o que coisa fazer, como cobrir. Que pediram para te perguntar. Essas perguntas vieram. Você falou do ponto G, preenchimento no ponto G. Primeiro, por incrível que pareça, muita gente não sabe o que é o ponto G e se ele existe de verdade. Você pode explicar? Posso super explicar. O ponto G existe de verdade, né? É descoberto por Grafenberg, por isso o nome ponto G. E ele tá a uma polpa digital da entrada da parte superior da vagina. Então, toda mulher que tocar a vagina, a polpa digital superior, ela vai sentir ali uma alteração da textura, porque como é que funciona? Toda vagina tem uma textura igual em toda ela. Nessa região, ela vai perceber que ela é um pouquinho diferente. Ou mais rugosinha, ou mais lisinha, mas ela vai perceber que é diferente. Essa é uma região de prazer também, tá? A região de prazer da mulher é no clítoris, certo? O ponto G existe e é um complemento excepcional quando bem explorado. Mas para isso a mulher precisa se conhecer. Para ela se conhecer, ela precisa se tocar. E aí nós vamos entrar numa coisa de tabu, mexer com religião, mexer com um monte de coisa que se eu falar eu vou ser malhado. Então assim, mas é o que acontece. Mas tem que se tocar para saber o que gosta. Você tem que saber o que você gosta em você para poder pedir pro seu parceiro fazer em você. Claro. Se você não sabe o que você gosta, o cara também tem que adivinhar. Até porque a maioria dos homens, vamos falar, eles acham que eles sabem fazer tudo, né? O homem acha que sabe fazer. A mulher acha que ele tem obrigação também, às vezes, de saber fazer, e eles não conversam. É igual um jogo, é um time, concorda? Tem que se entender. Fala, olha, isso que você faz me incomoda. Isso que você faz dói. Isso eu não gosto. Olha, isso me machuca. Eu não quero mais. Ou nós vamos fazer de uma outra maneira. Olha, isso aqui me dá prazer. Pô, podemos fazer mais disso. Aí o cara também pode virar e falar, olha, isso aí que você tá fazendo é ruim. Tá me machucando. Faz de outra maneira. Então eu acho que tudo é conversa. Eu acho que esse é o grande lance. Mas você sabia que tem muita gente que fala pra mim, eu não gosto mais de transar com o meu marido. Eu falo, por quê? Porque na hora do sexo ele vai, coloca o dedo, a unha pega, me machuca. E eu falo, mas você falou pra ele? Não. Como não? Não. Eu vou te falar que tem uma coisa muito engraçada. A mulher tem muito nojo de unha de homem.
Então a unha tem que estar cortada. Você pode colocar isso. A pessoa fala assim, unha cortada, unha cortada. Unha cortada, limpinha. Porque mulher machuca, tem nojo da unha do não homem. é questão de nojo só. Pode ter bichinho. É que machuca mesmo a unha grande, né? Não, é óbvio. Então tudo assim, né? Ele tem que entender. Até porque o homem às vezes é estúpido, É lógico, né? ele tem que entender que ali, e tem sim, é isso que eu falo. Tem mulheres que gostam de um estímulo mais intenso, tem mulheres que gostam de um estímulo mais de leve, tem mulher que quer que aquilo seja rápido e intenso, tem mulher que quer que aquilo seja de leve e mais prolongado. Eu acho que isso é cada um, mas é isso que eu falo. Se ela não souber o que ela gosta, E se ela como não é que ela vai pedir falar ele? para outra pessoa? Falar, olha, Agora tem homens também que não gostam de ouvir, né? Eu sei o que eu faço. Muitos homens se sentem inseguros com o fato de, teoricamente, sendo questionados no comportamento. Peraí, mas ela tá falando, quer dizer que eu não sou tão bom que nem eu achei que eu era? Não, pelo contrário, ela gosta tanto de você que ela tá querendo que você melhore junto com ela. E é isso que o cara às vezes não entende, e vice-versa. Porque a pior transa sempre é a primeira, né? Ah, eu acho que deve Tudo ser, bem, né? tem sempre Pra um monte mulher, de coisa, principalmente. mas... É que, coitada, né? Ela é obrigada a ler aqueles livrinhos, né? Aquelas historinhas, pelo menos da nossa época. Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas tinha aquelas historinhas da primeira transa maravilhosa, que era só prazer e orgasmos múltiplos. Na verdade, a primeira coisa é desconhecimento, medo, insegurança, dor às vezes, né? Então não é a melhor, eu particularmente, acho que não deve ser a melhor. Nem pro cara que também tá lá, não sabe o que ele tá fazendo. Teoricamente ele tem que mostrar que ele sabe, mas ele também não sabe, porque ele nem imagina o que ele tá fazendo, né? É uma coisa meio animal mesmo, né? Porque você sabe como é que funciona, alguém já te contou, Ou muita gente não conversa isso, você vê algum vídeo, e o vídeo você piora, vai tentar né? Porque fazer. você fica pensando... Imagina, quando né? o cara vem com aquelas pessoas, você fala, gente, ele assistiu... Gente, É um homens, as mulheres sabem quando você quer replicar filminho pornô nela. Porque ela fala, gente, isso aí é bom só em filme pornô. Aquelas coisas que ele quer te botar de cabeça pra baixo, com as pernas pra você. Você fala, gente, o que ele quer? Eu sempre acho que assim, por isso que eu sempre falo. Sexo é conversar. Principalmente porque depois de muito tempo junto com a mesma pessoa, você acaba caindo na rotina. Eu sempre falo, você chegar hoje em dia, o que o mundo exige de você, principalmente o mundo digital, que é pra mulher, né? Vamos falar da mulher. Que ela seja bonita, bem-sucedida, gostosa, transe bem, leia um bom livro, pelo menos uns 2, 3 livros por ano, medite, vá na academia, fale com as amigas, não dá nem tempo de fazer saia, se divirta, viaje e seja feliz. Quer dizer, porra, esse é o mundo que se apresenta na internet, que as pessoas gostam de postar esse mundo irreal. 6 horas da manhã, você acorda aquele dia de saco cheio, deprimida, se sentindo mal, brigou com o marido, alguém que te ajuda em casa não apareceu, aí você pega a internet, olha ali, tá lá. Já treinei, já malhei, tô arrumada, vou trabalhar, que sucesso, né? Já fiz bolo, fiz feijão, cozinhei pra família, e agora eu vou ler mais esse último episódio do último capítulo, Café com Deus Pai, e aí posta o Café com Deus Pai, ainda põe a foto meditando, fazendo alongamento, e vai trabalhar. A nega fala, pô, sou uma merda de pessoa, né? Eu sou um lixo. Né? Eu tô aqui deprimida, de bode, saí com essa camisola com furo, né? Minha periquita tá murcha, meu marido não quis transar comigo ontem, ou ele quis, eu não quis, tô cansada, com dor de cabeça. Meus filhos estão enchendo o saco. Meus filhos encheram meu saco, quer dizer, né? Minha vida é um horror. Por isso que eu falo que libido é estímulo, certo? Desejo sexual hipoativo é um problema, falta de hormônio. Mas libido é estímulo. Peraí, explica, você falou rápido uma coisa que você fala bem, mas que as pessoas não sabem. Desejo sexual hipoativo. Na mulher, o que é? É a aversão, praticamente é uma aversão ao sexo. Tipo assim, eu não tô pensando em sexo, mas se eu for estimulada, eu não vou gostar. Vou ter um... Sabe, não quero, não vou ter orgasmo, não vou lubrificar e vou achar aquilo uma merda. Pode ser com algumas pessoas, né? Isso, mas na verdade, quando ela tem essa falta de hormônio, ela vai achar isso com qualquer pessoa. Ah, ok. Ela vai ter aversão ao sexo. É isso. Quando é hormonal. Okay. Quando é rotina, estresse, ansiedade, medicamentoso, ou não tá bem no relacionamento, não tá bem na vida, conta pra pagar, um monte de coisa, por isso que eu sempre brinco. Você tá com a pessoa que você gosta, na praia, de frente pro mar, com as contas pagas, aquele clima maravilhoso, lençóis que não foi você que trocou, não foi você que lavou, não foi você que arrumou, alguém pôs pra você, Café da manhã seu tesão servido. tá aqui em cima. Se o cara der uma cutucada, vamos transar.
Tá bom. Agora, na sua rotina, no dia a dia em casa, com conta pra pagar, com o filho chorando, não sei quem gritando, gato pulando em cima, a roupa que ninguém arrumou, você tem que ver, aí o marido tá com aquela bermuda feia, aquela cueca furada, e fala assim, vamos namorar? Você fala assim, meu, não é nem a pau que eu vou dar pra você hoje. É essa a história. Mas isso é libido, porque é estímulo. Se você não for bem estimulada durante o dia, ou se a sua rotina não traz esse estímulo, não há como ter prazer. Mas com a libido baixa, se você for estimulada, você vai ter lubrificação e vai ter orgasmo. Por quê? Porque isso não é um problema hormonal. Quando é hormonal, você não vai ter nada disso. Então, essa é a diferença do estímulo da libido. Libido é estímulo. Estimulou, não quero, não tô pensando nisso. Ah, tô de saco cheio. Mas ou então não gosto mais dele, com ele eu não quero, mas com outro eu quero. Mas assim, estimulou, começou, vai bem. Não tô afim, mas foi gostoso, obrigado. Ok. Mas, então, essa é a diferença, basicamente, né? Porque muitas vezes tem estímulo e tem orgasmo mesmo com pessoas que não gostam. E a gente estava falando no ponto G, e eu queria falar do preenchimento do ponto G. O que ele faz a mais? Olha, isso é uma coisa hoje bem controversa. E depois que eu comecei a fazer o laser, eu mudei um pouco minha visão com relação a isso. O preenchimento do ponto G, ele pode trazer alguns inconvenientes. Mas é sempre legal a gente poder mudar de opinião, né? Eu comecei, fazia bastante, achava que era legal. Eu acho que também tinha um efeito psicológico da pessoa saber, porque a gente fazia um pouco de ácido hialurônico no ponto G, e aí fazia tipo um calombinho, porque quando o pênis passava, ele estimulava mais o ponto G e daria mais prazer. Hoje eu consigo esse mesmo resultado com o laser. Sem fazer nada. Sem fazer nada disso, sem ter a picada, sem ter cutucar, porque você estimula. Porque assim, a sensibilidade da vagina da mulher... Vamos supor que a gente divida a vagina em 3 partes. A entrada, o meio e o fundo da vagina, onde está o colo do útero. A sensibilidade da vagina da mulher está no terço anterior. Então ela sente prazer e dor na entrada. Começo. Por isso que muita mulher fala assim, mas na hora da penetração que dói, depois fica bom. Por quê? O prazer e a dor estão no começo. Por isso que quando a gente faz o laser, a gente concentra muito ali. E ali também que está o ponto G, né? Na parte superior. Então, por isso que aquela teoria, o pênis... grande é bonito de olhar, mas o que precisa para a mulher é a espessura certa para ela ter o contato do pênis na entrada da vagina para ela ter prazer. Então, e tem mulheres que têm orgasmo vaginal com a sensação da penetração, do preenchimento da vagina pelo pênis, isso dá prazer para a mulher. A sensação da penetração do canal vaginal. Mas isso não significa que, teoricamente, seja ali que seja o ponto do orgasmo, porque o orgasmo está no clítoris. Então, ela precisa daquele estímulo com a mão. Ela precisa que o parceiro ou ela estimulem o clítoris para poder ter orgasmo. Que não tem nenhum problema nisso. Isso vai de mulher para mulher, isso não tem nada a ver. Tá. Você vê, né? É um mundo, né, que parece... As pessoas falando nisso, a gente pode ajudar tanta gente. E é super complicado, né? Porque é recheado de tabu, de medo de falar. E não esqueça que eu sou homem. Não é toda mulher que se sente à vontade para falar comigo. É que eu sou meio besteirento, então eu falo as besteiras, brinco com minhas pacientes no consultório, elas acabam ficando mais à vontade, mas é difícil, né? Você não tem, você tem a imagem do homem, né? Como é que você vai falar de uma coisa dessa? Doutor, eu nunca tive um orgasmo, não sei nem como é que é, me fala como é. Como é que descreve um orgasmo? Não dá nem para descrever. Não dá. Se eu quiser falar como médico como é, as sensações... Não sei. Mas as mulheres nunca tiveram um orgasmo numa penetração ou nunca tiveram? Nunca tiveram orgasmo de jeito nenhum. Então nem quando eram jovens faziam nada? Você não sabe, não se masturba, não se conhece, não conhece o corpo. Aí transa com o marido de maneira meio mecânica, né? Supostamente acho que é bom, mas não é, faz mais para agradar o cara. Muita mulher faz, eu faço... Por isso que faz eu faço porque, coitado, né? Ele merece. Duas coisas ruins, né? Saber que você é um coitado e saber que você tá fazendo meio que pra agradar o cara, mas você também pode ser, tanto faz. É que nem se você fizesse arroz, feijão e sexo. Eu tenho um amigo do meu marido, italiano, que tava contando que ele separou da mulher, né? E daí disse que a relação tava muito ruim, etc. Mas o ápice dele entender como tava foi um dia que ele tava no meio de uma transa com a mulher, com a ex-mulher dele. E ela na hora falou, ele falou, o que aconteceu? Eu lembrei que naquele posto de gasolina... Que horror! Cara, ela não tava ali. Ela não tava ali. Muitas não estão ali, né? Por isso que tem aquela piada, né? Fala assim, nossa... Né? A mulher tá gemendo, fala assim, o que você tá gemendo? Fala assim, nossa, precisamos pintar esse teto, né? Tá horrível isso aqui. Quer dizer...
Você falou uma coisa, Ana, que eu vi uma palestra sobre sexualidade. Não vou lembrar o nome dela, queria tanto lembrar o nome dela. Ela fala muito bem sobre sexualidade. E ela falou isso, ela falou assim, muitas mulheres não estão ali. Ela não está entregue àquele momento. E sem se entregar não tem orgasmo. Momento, não tem prazer. Claro. Não tem orgasmo, não tem nada. Mas muitas vão ali ou para agradar, ou para cumprir uma função feminina, que isso não existe, eu acho uma coisa ridícula, né? Eu acho que não tem nada a ver isso. Mas assim... mas está se pregando um movimento aí que está em moda, que a mulher... inclusive religioso, que existe uma obrigação dela a agradar o marido, que mesmo que ela não queira, ela tem que estar ali agradando o marido, porque afinal ela é mulher dele. Eu falei, gente, que coisa... mais arcaica. Não, e tem muitos tipos de... Sabe o que eu fiquei chocada? Quando começaram a me relatar, quando eu comecei a falar alguma coisa de sexualidade, e as mulheres começaram a me relatar estupros maritais. Quantos comum, homens, né, que estupram, elas não querem e eles obrigam. E elas comum. choram, mas eles forçam. É muito comum. Eu vejo isso sempre. É triste, né? É triste para a mulher viver isso, porque eu acho que ainda faz parte da sociedade. O pessoal fala muito de outras sociedades e outros grupos, né, étnicos, ou que fazem algumas coisas com as mulheres, mas de alguma maneira a gente tem um pouco disso ainda no Brasil também, né? Que mundo, ela é obrigada com função, mas no mundo você fica sabendo, aspas, nossa, como eles são involuídos. Aí você vai aqui, você ouve no dia a dia que o cara faz mesmo. Se é minha mulher, você é obrigada a fazer, e eu quero. Se é minha mulher, eu quero, você vai fazer, senão eu vou fazer com outra, senão eu vou embora, senão eu vou deixar você na rua. Mas por que você transa se você não quer? Se eu não transar, ele vai pegar outra. Vai, é isso mesmo. Então isso assim, é a coisa mais comum que eu ouço, entendeu? Mas você percebe que é um tipo de relação que não tem troca, não tem amor. Porque se tem diálogo, respeito, troca, amor, as pessoas conversam. Eu não consigo entender isso como relação. Aí a gente vai partir para um negócio, né? Que vai ser complicado, vai parecer uma coisa, vai ficar chato. Porque assim, quantas relações, né, tem troca e amor, né? Que a gente conhece de verdade. É por isso que eu falei. Se a gente começar por essa pergunta, a gente vê que a minoria hoje... Porque as pessoas querem mostrar para o outro que não são, querem que fingir sentir o que não sentem. E daí não rola, né? Eu acho que o grande lance do relacionamento eu sempre falo que tem que conversar. Mesmo para falar o que você não quer ouvir. Mesmo pra mulher falar pro cara... É o que eu falo, tem que começar desde... Sabe aquele negócio que tem que começar desde pequenininho? Tem que começar desde o começo do relacionamento. Se da primeira vez o nego fizer, você falar, pode parar. Isso aqui não. Você estabeleceu um limite. Ali não acontece de novo. Agora, fez a vida inteira. Depois de 10 anos, você fala assim, mas agora eu não gosto mais disso. O cara fala, o que aconteceu? Porque, então, você entendeu? Também tem que entender o outro lado. Ou vice-versa. Ou o cara que também sempre fez, ou a mulher que sempre aceitou. Eu acho que tudo tem que ter... Eu acho que, por isso que eu falo de relacionamento, é conversa. Não, isso não. Isso eu não quero. Isso me machuca. Isso me agride. Não pode. Pronto, não gostou? Meu filho, vai comer outra. Sai daqui. Acabou, simples assim. Eu falo isso, falo para meus pacientes. O cara não te respeita, você vai falar 1, 2, 3 vezes. Não respeitou? Tchau. Tchau e benção. Senão você tá perdendo ele não vai tempo. Ele não vai respeitando você, não vai respeitar nunca. Porque é um cara egoísta, ele está preocupado com o prazer dele. Ou uma mulher egoísta também. Agora também eu queria te fazer uma pergunta. Na sua opinião, sexualmente falando, quem é mais egoísta, o homem ou a mulher? Eu acho que isso depende. Eu acho que não tem muito isso. Eu acho que depende de como o relacionamento se desenrola. Eu acho que também tem a negação do sexo como punição. Sim. Você entendeu? Dos dois lados, né? O homem não, porque o homem ele precisa dar relaxar. Então, eu vou brigar com ela de outro jeito. Se ela quiser dar pra mim, vou transar com ela e boa, beleza. Depois eu não dou alguma coisa, depois eu xingo, brigo. Falo que a mãe dela é uma velha chata, insuportável, né? Mas na hora de transar eu vou. Ele vai. O homem vai. A maioria. É difícil. Eu acho que a grande maioria vai. Mas a mulher, ela tem um jeito de punir o cara negando o sexo. Ou deixando claro que ela não tá tendo prazer. Você não tá falando aquela que diz que não quer porque realmente tá sem vontade. Não, aquela eu tô dizendo que tá querendo punir. Agora eu vou fazer greve. Você tá falando... De egoísmo. Entramos num outro caminho. Você perguntou do egoísmo. Eu só tô deixando claro, porque senão as pessoas não entendem entender assim, não. Você fez bem de falar. Nós estamos falando do egoísmo. Quem é mais egoísta? Eu acho que o homem...
Ele é egoísta quando ele quer o prazer só dele. E ele não pensa nela. Mas você não acha que isso é muito comum? Super. Super. Né? Eu acho que se a gente vai falar de ter prazer mesmo, eu acho que o homem é o mais egoísta. Quantas mulheres estão querendo que o cara goze logo pra ela ir dormir? Entendeu? É. Muitas. Pelo amor de Deus. Vai, meu filho, vai logo, acelera, faz alguma coisa pra eu poder dormir, que eu não tô afim. Então, assim, e ele, se ele tiver aquele prazer e ele tiver o orgasmo dele, ele vai dormir maravilha. Lindo. E vai achar que tá tudo Super ótimo. bem. Ele não tá conseguindo perceber que tem um monte de problema acontecendo ali. Porque na cabeça dele, assim, ela transou comigo, né? Tá feliz. Tive prazer, se ela fingiu ou não, foi o que nós conversamos no começo. Ah, ela teve prazer ou não? Ah, parece que teve. Tudo bem. Agora, mais uma pergunta sobre vagina, depois vamos para rosto. A vagina da mulher, o comprimento e largura diferem? Putz, muito. Tem padrões? Não tem padrão. Não existe padrão. Uhum. Tem vagina mais longa, vagina mais curta, vagina mais larga. Então, um homem larga por conta do parto, por mas conta pode de ser larga sem nada? Não. Tem umas também mais vaginas maiores. Uma mulher grande pode ter uma vagina maior, uma mulher menor tem uma vagina menor, ou não. Mas assim, quem vê cara não vê coração. Então, assim, não vai pela cara, ou não vai, você vai se dar mal. É igual o cara, né? É. Ah, gente, eu ia contar uma coisa. Gente que olha o pé do homem e fala assim, nossa, que pé grande ele tem. Papurada, né? Então assim... Eu namorei uma vez um rapaz de 2 metros e 2, uma coisa assim. Ele era muito grande, né? Deixa pra lá. Foi um Agora você termina, né, Ana? Tá com vergonha do seu filho? Não, é que vão olhar e vão falar que eu tô que nem a Débora Seco. Foi o maior susto que eu tive na vida, cara. Eu falei, gente, que é isso? Cadê? É, micropênis, né? Um botão. Micropênis. Existem, né? Mas junto de uma pessoa muito grande é muito estranho. Fica muito estranho. Se ele fosse bem pequenininho, você até aceitava. Daí você fala, não, que bonitinho, tá compatível. né? Ai, que bonitinho. Naninho. Tristeza. Bom, e deixa eu te falar uma coisa. Essa coisa de... Eu sei que tá tendo um movimento contrário das pessoas quererem tirar muita coisa. Mas também tem um movimento ainda a favor de muita gente querer colocar muita coisa. Você acha que as pessoas, quanto mais fazem, mais perdem o limite? É óbvio. Por quê? Porque você sabe uma coisa que é engraçada? Uma coisa que é um relato muito interessante. Quando você vai fazer qualquer procedimento estético que eu faço, eu tiro foto de antes e depois para paciente. Eu, como médico, não posso postar antes e depois. Teoricamente até pode, mas pode causar tanto problema que eu não faço isso. Mas eu tenho. Por que que eu tenho? Porque a paciente chega depois de fazer um preenchimento de boca. Fala, tá igual. Doutor, é igual. Doutor, não mudou nada. Aí eu pego e mostro e falo, olha como tá a sua boca. E olha como era antes. Essa boca não é minha. Eu falo, não, essa é, você olha. né? Então, assim, a pessoa não reconhece. Não se reconhece. Então, como é que você vai ter parâmetro de como você era se depois do segundo, terceiro, quarto, quinto procedimento, se você não lembra nem de como era a sua boca minutos antes de fazer? E eu faço e mostro imediatamente depois, a pessoa faz assim, nossa, como mudou. Daí eu mostro a foto, ela fala assim, nossa, mudou. Aí uma semana depois ela esqueceu que ela viu aquilo. Daí ela vai no meu consultório e fala, mas não mudou nada, precisa fazer mais, ou isso tá igual, ou não sei o que lá, entendeu? Então assim... Você imagina isso a longo prazo, 1, 2, 3 anos, com 3, 4, 5 procedimentos. E hoje, com essa amplitude de profissionais fazendo procedimentos no rosto, nada contra, tá? E vou entrar aqui que, assim, cada um tem seu mercado. Quer fazer com o dentista, faz. Quer fazer com o fisioterapeuta, faz. Quer fazer com a... Mas fisioterapeuta não faz. Faz. Todo mundo faz hoje em dia. Quer fazer com a mãe de santo, faz. A boca é sua, você faz o que você quiser, problema é seu. Se der problema, você que se vire depois com quem você foi. Mas eu acho que todo mundo tem direito de fazer o que quiser com qualquer pessoa. Agora, com essa banalização, quando a pessoa chega para mim, por exemplo, ela veio comigo há 2 anos atrás. Eu não sei onde ela andou nos últimos 2 anos, concorda comigo? Ela pode ter feito um monte de coisa com um monte de profissional, que deve ter feito não sei que produto, de que maneira, não sei como, não sei quando, não sei aonde. Produto influi muito. Né? Claro, produto sem origem, produto de qualidade duvidosa. E aí vem para mim...
qual é a chance de eu mexer naquilo e acabar me ferrando por conta de coisas que os outros fizeram? Hoje isso é um problema. Então eu avalio muito bem e analiso muito bem, eu examino muito bem clinicamente para ter certeza que não foi feito nada antes, e mesmo assim, às vezes eu não consigo ver. Alguma coisa que possa comprometer. Isso, depois, existe uma né? ficha que a pessoa escreve, se ela fez, se ela não fez. Mas, né? Ela não fala a verdade, entendeu? Quem faz em todo mundo não vai contar pra você que fez. Porque a pessoa tá procurando, às vezes, a facilidade, um preço, alguma coisa desse tipo, né? E é direito da pessoa escolher o que ela... Veja, tô sendo muito claro. Não sou contra nenhum profissional que faz qualquer coisa que queira. Desde que faça direito. Desde que faça direito e que depois... O problema é, hoje em dia eu tenho medo. Eu, como médico, tenho medo de saber que eu posso mexer num rosto que foi mexido por outros profissionais que eu não sei o que foi feito. Por isso que na minha clínica tudo que se faz é seu produto, a pessoa leva um adesivo do produto que ela fez, quanto ela fez, onde ela fez, como ela fez, o que ela fez, quanto tempo dura, para onde leva, que produto que é lote, validade. Eu sou chato para isso. E quando vem para mim, eu não tenho nada de histórico. Ah, eu já fiz. O que você fez? Ah, fiz um negócio lá com uma profissional lá. E o que você fez? Ah, não sei. É a coisa que eu mais ouço. Então, assim, mesmo pro rosto, eu acho que isso é uma coisa que é o grande problema hoje, é isso. Acho que tem muita coisa por muita coisa por aí, muita coisa sendo colocada, e eu tenho os meus pensamentos pessoais, entendeu? Veja, não sou contra quem faz, não tô aqui Cada um com as suas escolhas. Cada um com as suas escolhas. Quem me escolhe como médico sabe o que eu faço e o que eu não faço. O que é o peeling de fenol que tanta gente está dançando e tanta gente está fazendo ainda? Não, o peeling de fenol existe há muitos anos, né? Sempre não foi sabia. feito. Não, existe há muitos anos. Peeling de fenol sempre foi feito. Mas né? o que é? É um peeling mais forte, ele é mais profundo, ele atinge uma camada mais profunda da pele quando você faz, né? E ele é um peeling que realmente, quando muito bem feito, ele traz um resultado muito interessante. Mas ele tem seus riscos, né? Você tem que estar com um super de um profissional, com uma super experiência, numa clínica com toda estrutura, Porque centro pode dar cirúrgico, ruim, né? anestesia, tudo. Porque Mas é você anestesiado? tem que ser anestesiado, né? Tem que ser sedado, porque senão a pessoa não aguenta. Porque eu vi que a pessoa fica com o rosto todo queimado. Ele é O fenol ácido queima? forte. Mas ele tem chance se você não souber como fazer, e se não fizer a diluição correta, e não fizer a marcação correta de como tá fazendo, você pode ter uma toxicidade renal. Então tem todos os riscos de um procedimento que é um procedimento importante. Que eu sempre falei, quando bem feito por um profissional que sabe o que faz, sensacional. E eu não faço, não sou dermatologista, não tenho esse conhecimento e não quero fazer. Entendeu? Eu gosto da minha área de estética que eu estudei, que eu me especializei, faço as coisas que eu acredito e é o que eu trabalho. Eu acho que essa parte de pele, eu ainda acho que quem tem que fazer realmente é o dermatologista. Tá. Não é o que eu gosto. Na verdade, cada macaco no seu galho era bem legal, né? Se fosse uma coisa que eu gostasse, eu ia estudar, ia me especializar, ia fazer, mas eu não gosto. Né? Por exemplo, eu ia falar, doutor, o senhor gosta de emagrecimento? Eu não gosto, se eu gostasse, eu era magro. É difícil trabalhar com uma pessoa que para emagrecer, né? Eu tenho uma mãe que luta com a balança, eu luto com a balança, entendeu? Lógico que agora tem todos esses medicamentos todos, mas aí sairia um outro podcast, né? Enorme, né? Mas assim, eu não gosto, não é minha cara. Eu faço isso para as minhas pacientes que querem, junto com o tratamento, perder um pouco de peso, mas assim, o básico, o básico. E eu sempre falo, olha, daqui para frente é nutricionista, atividade física, alimentação, vida saudável, lá. É isso aí. Ô, Leandro, na sua profissão, você vê muita mulher pelada. E não é no sentido... Porque um conto é quando você é ginecologista, né? Porque você tá meio que tratando sem ver beleza, vamos dizer assim. Quando você faz estética íntima, etc., você lida diretamente ali com ela, né? Com a moça proibida, né? Como é que fica? Sua mulher não tem ciúme? Olha, ela não tem. A Andréia é muito de boa, cara. Cara, eu não ia ser casada com você, não. A Andréia é muito tranquila. Ela manda as amigas lá em mim, entendeu? Então, assim, eu acho que como ela me conhece profissionalmente, ela sabe... Veja, quer um exemplo? Você tava morrendo de vergonha de fazer um procedimento comigo. Porque cunhado, mas meu marido foi junto. E no final você ficou super à vontade. Super, porque então, a gente assim, na hora vê que é um negócio profissional. Aliás, quem é muito amigo meu e vai no meu consultório, às vezes fala assim, mas você
Não é o mesmo, né? Eu falo assim, mas é muito diferente. Claro. Você tá na minha casa comendo um aperitivo e eu tá cuidando da sua intimidade. São coisas diferentes. Eu sou brincalhão por natureza, falo besteira, tenho que controlar mesmo minha boca, porque eu tenho essa origem italiana também, de falar alto, de falar besteira. E eu gosto de falar isso para as pessoas ficarem à vontade no consultório. Não ligo que venham com o marido, ou com a parceira, ou com o parceiro. Vem, pode vir, pode ficar do lado. Quer entender como funciona, eu mostro. Só que não tem... É profissional. Eu sei, não estou sendo idiota. Eu sei o que é bonito e o que é feio. Né? Como homem e como pessoa, eu olho uma vagina bonita, eu sei que ela é bonita. Eu vejo uma vagina feia, eu sei que ela é feia. Cabe a mim ali... tirar o melhor discernimento para deixar ela mais bonita, se a pessoa quiser fazer a parte íntima. Mas ali o olhar fica muito profissional, igual você vê a boca, né? Muito profissional, mas muito profissional. É isso que eu falo. Eu posso ver uma boca e achar bonita ou feia. Eu posso ver uma vagina e achar bonita ou feia, como eu vejo um seio, eu acho bonito ou feio, ou um bumbum, ou uma cintura, ou um cabelo, ou seja o que for. Isso é minha avaliação pessoal como homem. Agora, como médico, é uma rotina, é o dia a dia. É a mesma coisa que você falar pra pessoa que trabalha com decoração para passear na Leroy Merlin no final de semana. Ela vai falar pra André, vamos comigo comprar, ela vai querer me matar. Porque ela não quer ver aquilo, entendeu? Então, assim, não tem. Eu acho que faz parte da rotina, do dia a dia. Não e tem você essa acha visão. que as mulheres vão chegar um momento que elas vão estar tão bem dentro que elas não precisam fazer tanta coisa fora? Eu acho que eu sou Ou mais equilibradas, pelo menos? Não, eu sou meio pessimista com relação a isso. Jura? Eu acho que o mundo tá meio num caminho meio de exageros. Principalmente por causa da mídia, por causa da internet, por conta do. Então você acha que ainda é longo o negócio? Eu acho que é longo. Eu acho que tem muita dor a acontecer ainda de mudanças. E esses dias eu vi alguma coisa de uma moda nova que o pessoal tá fazendo para fazer lábio, que é uma aberração, é de um médico que eu sigo, um inglês. Eles têm várias técnicas de preenchimento, né? E aí ele colocou uma frase hoje do Hipócrates, que ele fala: tudo que causa dor não faz bem a você. Basicamente é isso. Então, assim, como é que um procedimento pode ser tão agressivo a ponto de machucar tanta pessoa, ou agredir tanto um lábio, ou agredir tanto um rosto, para você conseguir um resultado? Mas qual é o procedimento? É um negócio que faz na boca, que eu vi uma técnica nova, que amarra, puxa um fio, e depois fica com... são as aberrações que aparecem na internet. E eu, como médico que faz isso, eu vi, eu nem fico vendo, porque eu não quero ver. Porque não me incomoda, visualmente não me agrada. Como eu sou avesso a exageros, Então você acha que a gente tem um caminho aí ainda? Acho. Você acha que a gente está num momento falando sobre um assunto para a gente fechar o assunto, que eu tenho abordado muito, que me preocupa, que a gente tinha tudo muito definido, daí se perdeu para o exagero, agora estamos indo polarizando por outro lado. Você acha que tem um longo caminho social aí para a mulher e para o homem se encontrarem? Você sabe o que é o grande negócio? Que eu vejo com um olho muito, muito complicado em relação à nova geração que está chegando. Porque elas já vêm insatisfeitas demais com o corpo. Com uma idade que você não pensaria nisso, nem fazia parte da sua vida. Sabe? Sair sem um corretivo, ou sair sem um negócio. Gente, com 12 anos elas querem sair maquiadas. Anos, ou infeliz com o lábio, infeliz com o peito, infeliz com o corpo, infeliz com a cintura. Não tem nada. Não tem uma celulite, não tem nada. O corpo está em pleno desenvolvimento, o seio está crescendo, o bumbum está crescendo, ela está ganhando as características femininas, está mudando voz, está mudando tudo, lábio, rosto. Ele está se formando ainda, pelo menos até os 21 anos, a mulher continua se desenvolvendo. Eu vejo meninas de 17, 18 anos totalmente infelizes com a aparência dela, querendo parecer essas Kardashians da vida, ou essas coisas que são produtos da mídia. E isso está acabando com a mente delas. Então, por isso que eu não vejo com bons olhos o futuro. Né? Nós vimos uma série que nós falamos ontem. Que até falou na primeira... Mas o que mais me impressionou, porque eu já tinha assistido. Ele assistiu, ele e minha irmã assistiram de novo. Eu vou assistir a segunda vez, porque eu acho que você presta mais atenção. Eu fiquei muito mais impactado da segunda vez que da primeira. André, a minha irmã falou a mesma coisa. E a primeira vez eu falei, putz, é legal tal. Mas quando eu entendi que existe um linguajar diferente, em que ninguém consegue entrar... A série Adolescentes, da Netflix. Ó, adolescência, eu não sei também. Os professores não sabiam o que estava acontecendo, o policial não sabia o que estava acontecendo.
todo mundo no colégio sabia. Todo mundo, filhos. Mas nenhum adulto sabia. Não, e todos tinham filhos. Porque você concorda que tem um outro mundo ali? É isso que eu digo. Todos tinham filhos adolescentes. Que tá se vendo na internet. Que tá se vendo na internet. Linguagens diferentes. Que eu boto o olho e falo assim: ah, olha, uma dinamitezinha, que legal. Significa que ela gosta. Que é uma bombinha. Sei lá, na minha cabeça é isso. Não, ela tá querendo dizer outra coisa. Não, eu vejo assim, um coraçãozinho lilás, ela gosta do lilás, então em vez de vermelho, ela gosta do lilás. Daí eu não entendi nada disso. Eu não sei se aquilo é lá só, se existe isso de verdade. Até fiquei de perguntar pra minha filha, porque eu queria saber se aquilo existe mesmo, acabei não perguntando. Existe? Porque ontem, quando eu cheguei, ela tava dormindo. Existe aquela linguagem diferente na internet? Existe? Então, jura? 80% das mulheres gostam de 20% dos homens. Fiquei impressionado com aquilo. Não, e o pior é que elas bulinizam os outros que elas não gostam. Sabe que eu tenho 55? Será que eu fazia parte dos 20? Pô, mas se você fazia, você já garantiu a sua. Porra, eu garanti a minha, mas sei lá quando era mulher. Ainda bem que isso não aconteceu quando era adolescente. Ainda bem. Porque eu fiquei pensando. Já pensou? Se você pensou... viu a policial insegura na série? Então, assim, este mundo, quando você me pergunta, só pra gente não fugir demais, eu acho que as pessoas... Eu não vejo com bons olhos. Eu acho que nós ainda temos um caminho muito duro a percorrer. Sabe o que eu assustei ontem? Quando ele fala assim, claro que existe. E eu lembro da Gi, eu lembro da Andresa, o meu filho falando, claro que existe. Eu falo, gente, eu não conheço o mundo que eles vivem. E olha que eu trabalho com adolescente, eu tenho filho adolescente. Eu preciso entender. É o que eu falo. Só que ele é impenetrável, porque eles não querem que a gente entre. Esse é o pior. Quando o seu filho fechava a porta do quarto, tava lá dentro, ele tava seguro. Hoje, quando ele fecha a porta do quarto, ele entra num mundo que não existe para nós, é o mundo deles, onde as leis são deles, as regras são deles, e elas não obedecem a essas leis daqui. A regra de beleza é outra, a regra de prazer é outra, com droga ou com sexualidade. Então, quando você me pergunta se eu vejo com bons olhos, não. Eu sou meio cético. Leandro, adorei. Que bom. Eu também. Podemos conversar um montão ainda, mas o estúdio não deixa. Então eu queria que você desse um recado para as minhas seguidoras e para as suas. Olha, eu queria dizer para todas vocês, minhas seguidoras do Fala na Regina, da Ana, que independente de tudo que a gente falou, dos pontos positivos, negativos, eu acho que vocês têm que se gostar. Se amar como pessoa, entender o que acontece na sua vida, não deixar... nunca faça nada só para agradar o outro. Faça alguma coisa para você, para o seu bem-estar. Cuide de você. Eu sempre posto, cuide de você. Como você quer parecer daqui 10 anos? Como você quer estar daqui 10 anos? Então, prevenção, cuidado, autoestima, ou com reposição hormonal, ou na sua vida sexual. Nem falamos de reposição, vamos ter que fazer outro. Então, assim, eu acho que para todas vocês, eu quero desejar uma noite excelente ou um dia excelente, não sei se vai de dia ou de noite, mas de qualquer maneira eu quero deixar para vocês o meu apoio. Quem precisar, qualquer das suas seguidoras que precisar, pode me mandar um direct, pode me seguir no Instagram e eu tô sempre presente. Pode me perguntar, eu respondo, tudo que puder responder eu vou responder e vou estar presente para todos vocês, principalmente para as seguidoras da Ana. As que já me conhecem, que são minhas seguidoras, sabem que pode perguntar que eu respondo. É verdade. Mas a Ana, quem precisar, eu tô à disposição. Obrigado, Ana. Obrigada, Leandro. E eu queria dizer para vocês que existem tantas dúvidas sobre tantas coisas que ainda povoam a mente de nós mulheres. Tantas coisas que a gente não tem coragem de falar, tantas coisas que a gente não tem coragem de abordar. E hoje a gente está aqui falando livremente de assuntos que a grande maioria tem problemas. Você é uma dessas? Para! Conversa com quem pode te ajudar. Não fica aí guardando com você, não fica aí sendo infeliz para sempre, não fica aí engolindo o que te falaram um dia que era certo engolir. Vai, procura ajuda. Tem aí tanta gente para te ajudar. Eu tô aqui, Leandro tá aqui e tanta gente. Mas vai, procura a ajuda certa. Porque uma boa ajuda pode te ajudar. Uma má ajuda pode te afundar. Cuidado. Obrigada por você estar aí. Beijo.